Estamos iniciando mais um programa com um ótimo entrevistado, né? Sempre pessoas importantes aqui da nossa comunidade, da nossa região. Antes eu quero agradecer aí o apoio cultural das empresas que acreditam no bom jornalismo. Eu falo da Drogaria Catarinense, seus 100 anos de história, full porte, especializada na importação, exportação, tecnologia de São Francisco para o mundo. Também a Zibel, a ótica não, seu Silva, lá a Zibel tem a ótica também, Cid. Eu não sei como é que esse homem continua trabalhando, quem é que dá emprego para mim, viu? Bando de doido. Eu quero dizer também que a imobiliária Zibel é a imobiliária do aluguel. E a ótica é a Cid, viu? Também nós estamos aqui com a IOT, Instituto de Ortopedia e o quê? Traumatologia. Que maravilha. Mas, como eu disse, meu convidado de hoje é muito especial, Dr. Marcelo Harger. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, Sérgio. Prazer enorme estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho da tua história. Tu é natural de Joinville. Sou natural aqui de Joinville, joinvilense da Gema. E a partir daqui você então acabou entrando no mundo do direito, mas o engraçado é que a tua família não tem essa tradição, né, Não, Marcelo? minha família não tem essa tradição. Eu fui o primeiro advogado. Fui estudar fora, fui estudar em Curitiba, fiz minha graduação lá. Uhum. Depois fui para São Paulo fazer meu mestrado e meu doutorado, né? Estudei lá. Mas aí quando eu estava fazendo mestrado e doutorado, já como advogado aqui, eu ia toda semana a São Paulo estudar. Né? Eu ia de ônibus. Até porque a tua família é da Transtusa. Então, mas eu não era fácil, pega o Vale Transporte do bairro com a Transtusa até em São Paulo, não era assim? Não, eu catarinense ia até Curitiba, depois pegava outra em Curitiba e ia Curitiba, São Paulo. Mas o mercado do transporte coletivo, então, nunca foi a tua vibe? Não, na verdade nunca me interessei, na verdade, assim, graças a Deus, meu pai continua firme, continua forte, então nunca tive assim maior interesse. Eu acabo advogando para as empresas, mas eu sou um advogado externo, sou advogado contratado. Você não é funcionário da Transtusa? Não, eu sou funcionário da Transtusa, eu advogo para a Transtusa, dentre outros clientes. Né? Bom, além disso, você, além de advogado, você é escritor e é músico. Na verdade, escritor eu me considero, músico eu brinco que eu sou, eu sou o pato da música. O que é pato da música? Porque assim, já reparou que o pato ele não nada bem, ele não voa bem e ele não anda bem. Não. Né? Ele faz tudo meia boca. Meia boca. E eu sou também, por isso que eu digo que eu sou o pato da música. Eu toco de tudo um pouco, mas tudo mal. Eu toco piano, mas tu já teve banda? Já tive. Qual era o nome da banda? Olha, na verdade, assim, né, quando eu era adolescente, eu tocava em banda de garagem. Na verdade, elas eram de garagem quando eu tocava. Foi só eu sair que a banda melhorou. Né? A última que a gente teve foi um grupo de amigos que se reunia para tocar, se chamava Latão no Hangar. Latão? Não pode dar certo. Não, mas é porque assim, ó, nós tocávamos num antigo hangar de ultraleve, né? E o hangar, antes de nós começarmos a tocar, estava cheio de latões. Uhum. Então nós tiramos, né, os latões, né, e onde eles estão? Latão no hangar. Né? Latão no hangar, aí, olha. Tinha uma logomarca que era a coisa mais bonita, era uma lata com cara de malvado, assim, sabe? Uhum. E um fone de ouvido. A logomarca era tu tinha boa. Que idade nisso? Não, isso foi agora, faz 10 anos. Então tu já era advogado, renomado, escritor? Mas como eu te falei, nunca foi o objetivo de tocar em público, nada. Era um grupo de amigos que se reunia para fazer bagunça. E para tocar em casamento, nem pensar? Não, nunca, na verdade... Assim, batizado, nem pensar? Nunca foi o objetivo. Aniversário, nunca foram? Nunca foi o objetivo a apresentação. Nunca tocaram para ninguém? O objetivo era se reunir uma vez por semana, a gente que gosta de música, né, e tocar junto, porque, assim, ó, você tocar sozinho é bom, mas quando você tem um ensaio que você vai se encontrar com outras pessoas, aí você se obriga a treinar, você tem uma motivação a mais. E quem eram os outros músicos? Tinha o Leonardo Fortunato, né? Leonardo Fortunato, o Beto Harger, da Mega Experiência, o Leonardo da Fortunato, e o Aloysio, que é outro primo meu, Aloysio Harger, né? O Aloysio da Passibus. Né? Então vocês eram em 4, qual era o teu instrumento? Eu tocava guitarra base,
o Leonardo tocava bateria, o Aloysio tocava contrabaixo e o Beto fazia guitarra solo. E ninguém cantava? Não, eu cantava. Com essa voz? Com essa, pô, minha voz é bonita para cantar. Meu Deus do céu. Você que nunca viu. Por exemplo, qual era a música que tu gostava de tocar, ou cantar, melhor dizendo? A gente tocava rock and roll, né? Na verdade, porque rock and roll é mais fácil. Né? Então, tu que está dizendo. Não, o rock é mais fácil de tocar. Imagina, você vai tocar bossa nova, você vai ter aquelas posições dissonantes que se assemelham ao jazz, né? E já o rock and roll, normalmente ele é mais quadradinho, né? Não é que não exista rock and roll difícil. Sim, existe, mas... Mas qual era a tua música top, assim, dizer, olha... Tinha duas que a gente gostava de tocar, que era... Uma era Born to Be Wild, né? E a outra... Isso nos anos 70, né? Born to Be Wild. Rock bom é rock velho, né? E a outra era do Deep Purple, Smoke on the Water. Que é muito boa. Que é muito boa, né? A gente tocava também umas músicas da Legião Urbana, do Paralamas, né? Outros rocks antigos, tocava Rolling Stones. A capela tu não faz nada? Não. Sem violão eu não canto. Só a voz? Só a voz não vai. E hoje, o que tu gosta da música internacional ou nacional? O que tu ouve hoje? Eu ouço tudo. Eu ouço tudo, quando eu digo tudo mesmo. Me acostumei até com o sertanejo universitário. Né, que meu filho acaba gostando e aí acaba... Tu vai no embalo. Acaba indo no embalo junto. E tu não pensa mais em voltar a ter uma banda? Olha, na verdade hoje em dia eu tenho um grande problema de tempo. Hoje em dia meu problema é tempo. Porque tocar um instrumento exige um pouquinho de dedicação, né? Pelo menos 1 hora por dia. Né? E hoje o tempo que eu teria para gastar nisso eu estou gastando sendo pai. E eu gosto de gastar sendo pai. Às vezes eu até vou tocar, mas os meus filhos, se ninguém está tocando, eles não querem fazer nada. Mas se eu vou tocar, aí daqui a pouco vem um, daqui a pouco vem o outro, eles já querem tocar junto, já querem cantar junto. E daí deixa de ser um ensaio e acaba se tornando uma brincadeira muito gostosa, musical. Concerto para a juventude. Em família, sabe? Fica fazendo uma brincadeira em família. Aí a Martina tem 2 anos. Ela gosta de tocar piano, imagina. 2 aninhos. 2 aninhos. Ela pega o piano, toca o piano. Aí eu já ensinei para ela o que é grave. Ela vai lá e pum, no grave, né? Pim. O que é o agudo? Né? O que é agudo? Vai lá, toca no fininho. O que é o grave? Vai lá, toca no timbre grosso, no piano. Ela adora. Daí eu fico agora grave, ela vai no grave. Agora agudo, vai no agudo. Agudo, né? E ela já aprendeu a diferenciar com 2 anos o que é grave e o que é agudo. E onde é que aparece aí o escritor? Que tempo tu tens para escrever? Tu tem 2 livros? Não, eu tenho, na verdade, assim, livros jurídicos. Eu tenho, se for contar os livros em coautoria, eu tenho uns 15 ou 16 livros. Olha, seu Silva, como é que sabe tudo, né? De 15 2 ou para 16 15. livros, Dos livros próprios eu tenho 3 livros publicados e tenho um agora no prelo, digamos assim. No forno. No forno, que eu terminei agora, sobre lei anticorrupção. Meu último livro foi sobre probidade administrativa e eu sempre, assim, a parte jurídica, eu comecei a ter vontade de escrever depois que eu estava no mestrado. Né? Comecei a escrever artigos, trabalhos de mestrado, e aquilo começou a despertar. Né? Aí uma vez eu li um artigo do Adalto, né, doutor Adalto, Carlos Adalto? O Carlos Adalto, pai, né? No jornal, dizendo que os advogados de Joinville não escreviam. Não produziam. Não produziam. Né? Falei, pô, sabe que tem razão, eu tenho uns artigos aqui escritos e nunca publiquei. Mandei para publicarem para umas revistas científicas. Né? Gostaram dos artigos, publicaram. Estavam parados, né? Mandei, publicaram, aí depois mandei livro para publicar, publicaram, e aí cada vez eu fui gostando mais. E aí depois, num segundo momento, eu comecei a escrever para jornal. Né? Hoje, se for olhar tudo, eu devo ter em torno de 50 artigos científicos publicados, e artigos de jornal são mais de 300 publicados. Mas esse assunto eu vou continuar daqui a pouquinho, até porque nós vamos falar de um assunto, de um tema muito importante, que é a corrupção. Não é apenas a Lava Jato, a Polícia Federal e também o Ministério Público que pode combater a corrupção. Você sabia disso? Um instantinho só, nós já voltamos.
história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Hoje nós estamos conversando com Marcelo Harger, além de advogado, escritor, músico, certo? Agora vai falar sobre corrupção. Marcelo, nós estamos vivendo um momento no Brasil, não sei se felizmente ou infelizmente, que as pessoas até estão desacreditando do poder público, do momento que nós estamos vivendo, porque parece que a cada dia, ao invés de as coisas ficarem melhor, estão piorando. Os políticos desgastados, parece-me que não há limites em relação a isso. E você tem, né, livros publicados, ou mesmo agora este novo, que você está preparando. O Brasil tem jeito? A corrupção vai acabar, Marcelo? A corrupção não acaba nunca. Né? A corrupção não acaba nunca, eu digo isso porque você vê essa preocupação histórica desde Roma. Tácito tratava de corrupção, né? Então, corrupção, infelizmente, é algo que não acaba, pode melhorar, né? Diminuir, no caso. Pode melhorar, e também pode melhorar no sentido de deixar ele mais efetivo, né? Deixar roubar e ninguém vê. Ninguém vê, né? Também, que é o refinamento da corrupção, né? Que deve ocorrer a partir da hora que tem uma maior fiscalização. Né? Então, realmente, isso é um problema. O Brasil não é o único lugar do mundo a ter isso. Tanto é que o Brasil se baseou, ao fazer a lei anticorrupções, em legislações estrangeiras, em experiências americanas, experiências italianas. Né? E se nós podemos nos basear nessas experiências, é porque lá também tem esse tipo de problema. Já existia lá e eles diminuíram, né? Tiveram que combater, que se deparar diante desses problemas, né, com esses problemas. Hoje, o Congresso Nacional tenta, de uma forma ou outra, diminuir, não é, este controle, dizendo que a Operação Lava Jato foi além dos limites, e que a lei que existe atual tem muitas brechas e combate os bons políticos. Qual é o teu conceito sobre o que nós temos hoje em lei e aquilo que está se preparando? Eu, na verdade, eu acho o seguinte: eu não gosto de ver a demonização da política. Porque você também já teve vida política, né? E você sabe que, se por um lado nem todo mundo é correto na política, também não são todos errados. Certo, tem gente boa. Tem gente boa. Então, quando você vê a demonização da política, isso é uma coisa complicada. Porque a política, ela tem o seu papel na sociedade. E o que acabou acontecendo no Brasil de hoje foi um desencanto com a política. Não estou dizendo que esse desencanto não tem sua razão de ser. Sim. Nós tivemos fatos graves, claro, né? Mas esses fatos graves fizeram com que fosse generalizada uma situação, né, para toda uma classe política. De um modo que hoje em dia... Foi balizado por baixo, né? Balizado por baixo. E as pessoas hoje em dia, pessoas de bem, não têm às vezes interesse de entrar na política, até porque passam a sofrer a pecha, né, de mau-caratismo que esses cargos envolvem. Né? Agora, por outro lado, quando você pensa em Lava Jato, quando você pensa nesse tipo de atuação, eu acho que não é possível que nós esqueçamos que tem havido alguns excessos. Né? Um exemplo de excesso foi agora a prisão do Michel Temer, né, recentemente. Né? E vamos lá, vejam. Você acha excesso é porque ele não deveria ter sido preso? Né? Por que eu digo que tanto não deveria ter sido preso, que foi solto imediatamente.
Agora, veja que situação nós estamos, né? Mas tem o direito, certo? Aquilo que a lei prevê, e tem o correto, certo? Você está falando enquanto direito, certo? O que está na lei. É que veja o seguinte, o Temer, né, nesse processo, ele foi, ou melhor, quando você fala numa prisão antes da sentença no Brasil, simplificando tudo, você tem 3 razões para prender, né? A primeira é algum medo de fuga, a segunda é um índice muito grande de periculosidade, Pessoa muito violenta. pessoa muito violenta, e a terceira é poder atrapalhar a instrução do processo. A investigação. A investigação. Mandar queimar prova, tirar isso. Mas o Temer não podia fazer isso? Veja que não tinha nenhum indício de que ele estivesse fazendo nada disso. A investigação já ocorria há 2 anos. Né? Então, e aí mandam prendê-lo. Né? Mandam prendê-lo. Não havia nenhuma dessas hipóteses. Porque, veja, não basta a potência. Ah, ele pode vir a queimar provas. Não, mas ele teve algum ato tendente a isso? Ele teve alguma... Não, uma vida normal. Né? E então nem ele sentença... até poderá ser preso, como aconteceu com o Lula, Isso. depois que as provas fiquem mais corretas. Depois que do trânsito em julgado, da sentença. Eu acho que só poderia prender após o trânsito em julgado da sentença, mas não é isso que o Supremo Tribunal definiu, é por isso que o Lula está preso. O Lula foi preso porque primeiro foi condenado pelo Sérgio Moro, E depois foi pelo a Tribunal Porto Regional Alegre, Federal. né, e Porto Alegre então disse, olha, Moro, pode mandar prender. Isso. Foi pela alguns segunda anos. decisão. Foi alguns anos. Né? Foram alguns anos. E veja, o Temer prenderam no início do processo. Ou seja, quando... 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. E assim, ó, o que acaba acontecendo é o seguinte, todo mundo sabe que o Temer tem que ser preso, mas ninguém leu o processo do Temer. Eu li essa sentença. E a sentença não falava nada. Ela assim, no que ela dizia, né, que tinha mais de 40 páginas, mas se você espremesse aquilo, você não via uma razão. Não tinha provas. Provas para a não ser a testemunhal. A pessoa foi lá, aliás, é isso mesmo, né? Alguém foi lá e denunciou, disse, olha, o Temer é isso e aquilo. Mas veja que o fato de alguém dizer que o Temer cometeu um crime, não dá base para prendê-lo agora no início do processo. Certo. Até para saber se aquela pessoa falou a verdade ou não. Falou a verdade ou não dá base para prender agora. Daria base se essa pessoa comprovasse que ele estivesse destruindo provas, por exemplo. Aí daria base, senão não dá base. Então ele não poderia estar sendo preso agora. Se ele vai ser preso ao final do processo, e eu não tenho predileção por nenhum político, não tenho... Se tiver realmente feito que seja aquilo, preso. Como o Lula foi. Como o Lula foi. E outros poderão ser presos. Poderão ser presos, que seja preso. É só que nesse momento, processualmente, não era adequado. E essas coisas não adequadas processualmente estão sendo feitas em nome de se dar ouvidos, né, à sociedade, que nós temos que dar o exemplo. O problema é o seguinte, isso eu vejo muito no meu escritório, é que as pessoas que não militam na área, que não são advogados, elas têm a ideia do que está acontecendo com os grandes acusados de corrupção. Elas não percebem que às vezes tem lá um servidor que fez um ato pequeno e que acaba sendo acusado também. Né? Nós tivemos caso no escritório de um cidadão que passou um fax da repartição pública e foi acusado de improbidade administrativa. Um fax? Passou um fax, particular. Veja, antigamente existia o fax, talvez você nem saiba o que é, né? Ele passou um fax, né? Mas o que é? É que ele precisava fazer um protocolo de emergência, o fax dele quebrou. Nós tivemos um caso assim. Nós tivemos um caso em que uma pessoa fez uma postagem, uma única postagem na internet, uma crítica ao prefeito de uma outra cidade, não foi aqui em Joinville, e essa pessoa perdeu o cargo por uso indevido de equipamento público. Fez uma única postagem no Facebook. São extremos, né? De um lado o Temer preso, pelo que você está falando, e por outro lado, servidores públicos condenados por coisas simples. Exatamente. Só que o que acontece é que se criou como é que eu vou dizer assim, um clima, a palavra é essa, eu acho, um clima de que ninguém pode mais errar. Né? Então, às vezes, situações que seriam relativamente corriqueiras,
acabam se tornando grandes questões de uma dimensão muito gigantesca e que se tornam piores ainda se você levar em conta o clima de permissividade que nós sempre tivemos no país. Quando eu digo permissividade... Tudo era permitido. Tudo era permitido, né? E nós temos, digamos assim, uma cultura que ela é muito mais permissiva, realmente. Por exemplo... deixa assim, foi sempre assim. Mas assim, por exemplo, cartão de Natal, brindes de Natal, né? Servidores públicos ou não, isso sempre foi uma coisa corriqueira. Hoje é crime. Né? Hoje, se a pessoa recebe um brinde desse, pode se complicar. Tanto ele não pode mandar, como ele também não pode receber. Exatamente, ele pode receber Mas veja, ele vai fazer alguma coisa porque recebeu uma cesta de Natal? Um cartão, uma caneta, né? Uma caneta de Natal? Você acha que alguém vai se vender por isso? Não, é só uma questão de cortesia, né? Que existe no Mas não é Mas o hoje que... em dia, né, hoje em dia até isso pode ser criminalizado. Então eu acho que nós passamos de um extremo ao outro. Mas o direito, eu sempre digo que é um pêndulo. Né? Ele vai como um pêndulo. Então nós tínhamos um momento em que o pêndulo estava de um lado, em que não se ponia nada. Agora nós estamos com o pêndulo do outro lado, que é onde se pune tudo, e da maneira mais grave, mais forte possível, até que o pêndulo vai acabar tendendo ao meio, ao centro, que é o equilíbrio. Que não se tem uma data prevista e nem um horizonte para isso. Exatamente. Eu acho que nós vamos ainda pelo menos uns bons 10 anos com essa onda de punitivismo crescendo. Olha, daqui a pouquinho, então, Marcelo, a gente vai continuar falando sobre aquilo que eu disse desde o princípio, tal da lei de compliance. Você já ouviu falar nisso? Até um nome esquisito, não sei porque que usaram o nome em inglês para falar de uma coisa no Brasil, né? Mas um instantinho só, nós já voltamos, me aguarde. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Já estamos de volta, último bloco com o Marcelo Harger, falando sobre corrupção, atos públicos, cadeia ou não cadeia. Marcelo, tem uma nova lei, se eu posso dizer nova, chama-se compliance, né? Que é aquilo que trata das pessoas poderem denunciar ou serem denunciadas por atos de corrupção. Valendo, é uma lei, digamos que trata da questão moral também, né? Isso valendo para empresas, valendo para o poder público e até nas relações entre cidadãos. Então, se eu tenho uma empresa e um servidor vai lá e diz, olha, Sérgio, você só pode começar a trabalhar, fazer tal serviço se você me pagar uma vantagem, eu vou lá e te denuncio. E você é preso, você paga, enfim, conforme o grau. Mas também você pode inverter, você é servidor público e eu chego a você e digo assim, olha, Marcelo, eu posso te oferecer uma vantagem, né? Se você me der esse serviço e você me denuncia e eu é que tenho que pagar as consequências. Isso vale também de empresa para empresa, certo? Certo. Na verdade, assim, quando você falou compliance, as pessoas no Brasil preferem usar, às vezes, palavras americanas, mas nós poderíamos chamar de conformidade. Né? O que são esses programas de conformidade, programas de compliance? São programas pelos quais você, digamos assim, institui um código ético dentro da empresa e você institui canais para perceber se esse código ético está sendo cumprido ou não. Então você pode fazer isso dentro de uma empresa pública, dentro da administração pública ou dentro de uma empresa privada. Né? A lei anticorrupção, ela prevê a existência de programas de compliance
como formas de diminuição da pena da empresa, caso ela tenha um programa de compliance efetivo. Né? O que eu quero dizer com efetivo? Eu posso fazer um manual lindo, né? Por exemplo, a Odebrecht. A Odebrecht certamente tinha um programa de compliance. Uhum. Mas o programa de compliance da Odebrecht Estava numa prateleira. era para inglês ver. Sim. Né? Uma empresa desse porte não tem como não ter um programa de compliance. Mas era só para forma. Né? Então, programas efetivos de compliance, onde você institui canais dentro da sua própria empresa para denunciar essas práticas, né, de não conformidades, de ilícitos. Quando a gente fala, é parecido com uma ISO 9000, né? Só que essas ISO 9000, né, é para regular o produto, a forma, né? Não fala da pessoa. Não fala da parte, vamos dizer assim, ético-jurídica. Né? Ela trata de coisas específicas, às vezes jurídicas, como, por exemplo, tem uma ISO ambiental, que são normas ambientais, né? Mas já o compliance, ele é uma ISO tendo a ver com ilícitos, né? Tentando traduzir da maneira mais fácil, né, para o telespectador. Então você teria canais que denunciam aquele ilícito e pessoas responsáveis por apurar e denunciar aqueles ilícitos. Mas isso torna-se público, Marcelo? Uma vez identificado que alguém tentou comprar alguém, tentou fazer algo que não seja correto com alguém, isso vai a público? Veja que pode tornar-se público ou não. Tem soluções que vão ser resolvidas internamente na empresa, né? Porque veja que um cidadão, ele pode tentar ou imaginar fazer algum ato e ser pego no programa de compliance, e essa pessoa acaba sendo apenas demitida, que não efetivou nenhuma medida concreta de corrupção, ou uma medida... Não chegou a finalizar. A finalizar. Então, ou seja, aquilo, às vezes, você resolve numa maneira apenas num caso de demissão. Outras vezes, dependendo da situação, é caso até de você levar ao conhecimento da administração pública, porque se a administração pública tiver conhecimento por si só daquela situação, as punições contra você vão ser mais graves. Se a prefeitura, eu vou dar um exemplo aqui, Jaraguá do Sul foi a primeira do Brasil, agora, a adotar esse processo, programa, ou esta forma de trabalhar. Se alguém chegar na prefeitura para os seus funcionários, qualquer que seja ela, e tentar comprá-los, poderá, como você falou, ter uma penalidade grave, né? Naquele que tenta, porque a gente sempre fala do corrupto, né? Mas não fala do corruptor, é aquele que oferece a vantagem, né? No caso lá da Odebrecht, tinha alguém que recebia, mas tinha alguém que pagava, certo? Então, em Jaraguá do Sul, parabéns, eles implantaram o sistema. Por que as outras prefeituras não estão implantando ou não deveriam já ter isso pronto, Marcelo? Olha, na verdade, todas as prefeituras, elas têm em maior ou menor grau um sistema desse tipo, mas que não recebe às vezes esse nome bonito, compliance. Né? De um modo geral, você tem controles internos na administração pública, que é o controlador geral do município. Você tem controladorias, Joinville tem controladoria. Certo. Né? Você também sofre o controle, os municípios em geral, pelos tribunais de contas. Né? O que agora muitos municípios estão fazendo é fazer o seguinte, por exemplo, eu só contrato com empresas que possuem programa de integridade dentro delas. Então isso é uma maneira de adotar o compliance. Certo. Adotar o compliance, fazer com que os fornecedores das empresas, as empresas que fornecem para a administração pública, tenham dentro de si programas de integridade. Outra situação é adotar dentro da sua estrutura um programa de compliance, criando esse tipo de manual, criando canais de denúncias e tudo. Né? Lógico que de uma maneira bastante incipiente, quase todas as prefeituras, na forma das controladorias, têm isso. O que Jaraguá deve ter feito foi formalizar isso de uma maneira mais, como é que eu vou dizer, moderna e operacional. Mas nesse caso do compliance, qualquer servidor pode fazer a denúncia daquele que está tentando corrompê-lo. É que na verdade, hoje em dia, né, qualquer pessoa... Não precisa ter lá uma estrutura, um órgão, etc., que controle isso, né? Na verdade, hoje em dia, eu vou dizer para você que a administração pública nunca teve tão controlada. Agora está. Hoje em dia ela está muito controlada.
ela sofre controle do Tribunal de Contas, que está cada vez maior, o Ministério Público, que está cada vez maior, e o cidadão. Porque hoje em dia o cidadão, quando não gosta de uma coisa, ele denuncia. E ele denuncia onde? No Ministério Público. Mas ele e o pode... Ministério Público se mexe. O cidadão que quer denunciar, ele pode ficar sem aparecer? Olha, aí nós temos uma discussão jurídica, mas que eu vou explicar como se resolve na prática. Né? A Constituição diz que você pode peticionar aos poderes públicos, mas ela veda o anonimato. Na prática... Proíbe que a pessoa seja anônima. Mas na prática, existem vários canais, o Ministério Público tem canais que, inclusive um canal pela internet, por meio da internet, que a pessoa faz a denúncia e permanece anônima. Então... E o Ministério Público, se quiser, investiga ou não? Investiga ou não, de acordo, na verdade, com a... Como é que eu vou dizer? Eles usam um critério... A consistência, né? Para ver se aquilo tem valor agregado, se realmente aquilo pode estar acontecendo. Né? Então, eles, via de regra, investigam e o Judiciário tem admitido as investigações iniciadas por denúncias anônimas de prevaricação. Eu me lembro que há muitos anos atrás, mas põe tempo atrás, havia roubo de cimento na Prefeitura Municipal. E eu soube disso exatamente por conta de pessoas que denunciavam. E como é que eles denunciaram? Cidadão comum. Disse, olha, Sérgio, é engraçado, né? O saco de cimento, vamos imaginar que custasse R$20, e estavam vendendo ele a R$5, a R$10. Como é que se conseguia vender um cimento tão barato assim? Foram atrás e viram que esse cimento que era roubado da prefeitura ia para o mercado paralelo e chegava então nas mãos ou de pequenos comerciantes, ou de mesmo cidadãos comuns. Essas denúncias acabaram chegando na Prefeitura Municipal. Eu fui um dos que levei o assunto ao prefeito e pegaram, né, os servidores que estavam vendendo e alguns intermediários que estavam comprando. Mas na época, Marcelo, não existiam esses programas automáticos, as pessoas não tinham como se apresentar, né? É porque, à época, eu era vereador, então eu tinha uma certa estrutura que podia ir lá verificar e até uma capacidade de denúncia. Felizmente, parece que esse tempo melhorou. Não há necessidade de ser uma autoridade que vai fazer a denúncia. Não, na verdade existe até um mecanismo que as pessoas não usam muito, mas é relativamente antigo, já tem pelo menos 30, 40 anos, eu não sei de que ano exatamente é a lei da ação popular, mas inclusive o cidadão pode, se não concordar com algo, entrar com uma ação popular denunciando e objetivando corrigir uma falha do poder público. Né? E quando eu digo uma falha, quero dizer não apenas casos de corrupção, outras falhas que ele repute indevidas. Né? Por exemplo, eu não sei, eu acho que essa obra vai cortar umas árvores que não poderiam ser cortadas, né? Dando um exemplo aleatório. Né? Ou seja, eu posso entrar com uma ação popular, objetivando impedir que isso aconteça. Eu posso pedir ao Ministério Público que haja evitando isso. Eu posso pedir ao Tribunal de Contas que haja evitando isso. O que eu vejo hoje em dia é que está todo mundo com muito mais vontade. O que, por um lado, é muito bom, mas por outro lado tem causado um efeito maléfico, que é a inércia da administração pública. É tanta coisa para investigar que acaba não investigando nada. Não, muito pelo contrário. Se investiga tanto que a administração pública fica na seguinte dúvida. Bom, se eu não fizer nada, melhor, eu não vou ser processado. E a coisa para. Se eu fizer, corro o risco de me complicar pelo fax, né, ou pelo cartãozinho de Natal que eu recebi. Exatamente. Então, se eu fizer, eu corro o risco de ser processado. Então, eu não faço. Né? Vou me empurrar com a barriga o negócio. Né? Marcelo, o tempo estourou. Esse é um assunto que a gente pode conversar 3, 4 programas, mas eu tenho certeza que muitos de vocês podem querer continuar este papo com o Marcelo, encontrar nos livros também outras respostas. Mas qual é o seu contato? Quem quiser falar contigo, onde o localiza, Marcelo? Olha, olha, Sérgio, o meu telefone profissional é 3491-9400. 3491-9400. Eu também sou muito ativo em redes sociais, publicando sempre
os artigos, publicando novidades sobre direito. Eu gosto muito de ficar trazendo essas novidades. Hoje em dia, falei para você que eu sou escritor de um só tema, só consigo escrever sobre filhos. Já são mais de 20 artigos só sobre filhos. E isso não adianta a gente tentar reclamar com ninguém que não resolve. Contigo e tua mulher. Exatamente, exatamente. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio. A gente volta no outro programa com outro assunto, mais um convidado especial aqui da nossa sala VIP na Harmonia Lira. Até lá, fiquem com Deus.